Olá a todos, meu nome é Maurílio Gabaldi Lopes, sou professor de História de vocês e nessa situação de aprendizagem 1 nós iremos ver os processos históricos da Primeira República, que se deu a partir de 1889, com a proclamação da República, até 1930. Né? Iremos abordar as bandeiras que nós tivemos no nosso país, desde a primeira bandeira até a bandeira atual. Tá? É isso. Todos nós estamos habituados com a bandeira atual que nós conhecemos, né? A bandeira do Brasil que tem o retângulo, né? Verde, o losango amarelo, a esfera azul, né? E as estrelas. Mas houveram mais 12 bandeiras antes dessas, 12 modelos de bandeiras antes dessas bandeiras, né? Dessa bandeira atual. É isso que nós vamos ver. Dessas, apenas 3 foram criadas após a independência. As anteriores eram bandeiras portuguesas e foram utilizadas no Brasil ainda na época de Pedro Álvares Cabral até 1822. Assim, a primeira bandeira do Brasil independente é a 11ª, que vigorou em 1822, foi até 1889. Bem, a nossa primeira bandeira foi a Ordem de Cristo, que ela foi de 1319 a 1651, a primeira bandeira tremular no Brasil. A Ordem de Cristo foi uma associação que patrocinou as grandes navegações portuguesas e a sua barreira chegou ao Brasil junto com as caravelas de Pedro Álvares Cabral estampada em suas elas. Esse era o símbolo nacional dos portugueses e, apesar de não ser tecnicamente a primeira bandeira do Brasil, foi a primeira a ser hasteada no solo brasileiro. Vejamos o próximo. A bandeira real foi de 1500 a 1521. Essa bandeira também foi utilizada em embarcações que chegaram ao território brasileiro. Porém, apesar de ser a oficial, ela cedia espaço à Ordem de Cristo nas expedições no mar. A bandeira real foi criada por Dom João II de 1422 a 1495 de Portugal e continha o estande real branco junto com o brasão de armas do país. Vejamos o próximo. A terceira bandeira foi de Dom João III, de 1521 a 1616. Essa bandeira foi utilizada durante o reinado de Dom João III de Portugal. Ela foi utilizada durante momentos importantes da história do Brasil, como as expedições colonizadoras de 1530 nas capitanias hereditárias até em 1534, na citação dos governos gerais em 1549 e na divisão do território brasileiro entre 2 governos. Nessa bandeira
já não era utilizada a cruz de Cristo junto ao brasão de armas de Portugal, e sim uma coroa real. Vejamos a próxima. A quarta bandeira foi a bandeira do domínio espanhol de 1616 a 1640. Essa bandeira foi vigente enquanto Portugal foi ocupado pela Espanha entre 1616 a 1640. A bandeira do domínio espanhol foi criada pelo rei da Espanha e Portugal, Filipe II, conhecido como Filipe II na Espanha. A nova bandeira manteve o escudo e a coroa da bandeira portuguesa, mas foram envoltos 5 ramos em cada lado. Durante o período, essa bandeira foi utilizada. Ocorreram invasões holandesas no Nordeste e o início da expansão bandeirantes. Vejamos a próxima. A quinta bandeira foi a bandeira de restauração, de 1640 a 1656. A bandeira de restauração foi instituída após o fim do domínio espanhol e representava o ressurgimento do reino português. Dom João IV foi o rei que instituiu a nova bandeira. Foi mantido o brasão de armas de Portugal e acrescentado a borda azul, que apresentava a veneração à padroeira do país, a Nossa Senhora da Conceição. Vejamos a próxima. A sexta bandeira que o Brasil teve foi a Principado do Brasil, que ela foi de 1645 até 1816. Essa bandeira foi a primeira criada exclusivamente para o Brasil, quando Dom João IV conferiu o título de Príncipe do Brasil e ao seu filho Teodósio, fazendo com que o território passasse a ser coordenado por considerado um principado. Apesar de ser a primeira bandeira exclusiva, ela não foi a primeira bandeira nacional, visto que o Brasil ainda não era considerado uma nação independente, e sim colônia de Portugal. Vejamos a próxima. A sétima bandeira é a bandeira de Dom Pedro II, foi de 1683 até 1706. A bandeira de Dom Pedro II foi utilizada no auge das expedições bandeirantes entre 1683 a 1706. Pela primeira vez foi incluído o retângulo verde, que ainda é utilizado na atual bandeira brasileira. Vejamos a próxima. A oitava bandeira foi a bandeira real do século XVII. Foi de 1600 a 1700. A bandeira real do século XVII foi criada por Dom Pedro II e utilizada como símbolo oficial do reino, juntamente com a bandeira da restauração do Principado do Brasil e da bandeira de Dom Pedro II. Nessa bandeira foi acrescentada uma corrente e a cruz vermelha da Ordem de Cristo. Vejamos a próxima.
A nona bandeira foi a bandeira de Reino Unido de Portugal, de Portugal, Brasil e Algarve. Foi de 1816 a 1821. Em 1815 foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Porém, o reino apenas recebeu uma bandeira em maio de 1816. O Brasil foi representado por uma nova bandeira pela esfera azul. Essa bandeira presidiu as lutas contra a incorporação da província de Cisplatina e a Revolução Pernambucana de 1817. Vejamos a próxima. A décima bandeira, bandeira do regime constitucional de 1821 a 1822. Essa foi a última bandeira a tremular no Brasil antes da independência, levando a categoria de Reino Unido. O país já não era mais colônia de Portugal. Essa bandeira vigorou por pouco tempo, entre 1821 e 1822, e estava presente durante o Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, marco da emancipação política do Brasil. Vejamos a próxima. A nossa 11ª bandeira foi a bandeira imperial do Brasil, de 1822 até 1889, a primeira bandeira do Brasil independente. A bandeira imperial do Brasil inicialmente foi criada como pavilhão pessoal do príncipe do reino. Apesar da nova bandeira preservar muitos elementos já utilizados, novos itens foram incluídos, como a combinação do verde e amarelo, que isso é representante até hoje, e usamos de café e tabaco. Além disso, com a consagração de Dom Pedro I como imperador, a coroa real presente na bandeira foi substituída pela imperial. As cores verde e amarelo foram determinadas por um decreto de 1822, segundo o qual a cor verde simboliza a casa de Bragança, né? Não é Esperança, que nem muita gente pensa, sim a casa de Bragança, de Dom Pedro I, e o amarelo referência à casa de Habsburgo, de Leopoldina. Também não é o ouro, como muita gente pensa. Só vejamos a próxima agora. A 12ª bandeira foi a bandeira provisória da República, de 15 de novembro de 1889. A bandeira provisória foi utilizada apenas 4 dias para substituir a bandeira imperial, que logo foi proclamada República. Ela foi inspirada na bandeira norte-americana e apresentava 13 listas com referência às 13 colônias. Ela também serviu como de base para a bandeira do estado de Goiás, Sergipe e Piauí. Vejamos a próxima e última. A nossa 13ª bandeira é a bandeira nacional, criada em 1889, nossa bandeira atual. A bandeira nacional que utilizamos hoje vem em vigor desde 19 de novembro de 1889. Ela foi criada por Raimundo Teixeira de Mendes e Miguel Lemos. Nela, a coroa imperial foi substituída pelo círculo azul e anexada a frase Ordem e Progresso, um lema positivista. Vejamos agora algumas curiosidades.
Como eu já havia dito antes, apesar de muitos acharem que o significado das cores relacionadas com a mata, o ouro, o céu e a paz, o real significado é outro. O verde e o amarelo foi mantido pela bandeira imperial do Brasil, representado pela Casa de Bragança, de Dom Pedro I, e a Casa de Habsburgo, de Leopoldina. A bandeira foi criada com 21 estrelas, representando os 20 estados e a capital, que na época era o Rio de Janeiro. Elas foram posicionadas de modo como foram vistas no céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro do ano da proclamação. Atualmente a bandeira possui 27 estrelas que representam os estados atuais, e a lei garante que caso outros estados sejam criados, elas também sejam representadas na bandeira. Essa é uma das curiosidades. Bem, chegou a hora da atividade. Vamos fazer uma pequena atividade, né? Peço que vocês pesquisem na internet, não vai ficar difícil. A atividade ela se relaciona entre as ações protagonizadas por bandeirantes no Brasil. Destaque-se a destruição do Quilombo dos Palmares em 1695, liberada por letra A, Raposo Tavares, letra B, Domingos Jorge Velho, letra C, Mendes Sá, letra D, Anhanguera, letra E, Duque de Caxias. Façam uma pesquisa e assinalem a alternativa correta. Eu agradeço a vocês a aula de hoje. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.